E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Jesus, ao vir para o mundo, ele veio com uma missão especial, específica, uma missão dura. Jesus estava diante dele um grande combate. Ele precisava de uma preparação muito profunda. Por isso é que a Bíblia diz que no início do ministério de Cristo Jesus, ele foi para o deserto. Foi fazer o quê? Para estar em comunhão com o seu Pai. E a Bíblia diz que Jesus ficou 40 dias no deserto, sem comer e nem beber. Mas no versículo 1, diz que Jesus, cheio do Espírito Santo. Nós aqui podemos entender qual é a vontade que Deus tem para cada um de nós. A vontade de Deus é que nós estejamos cheios do Espírito Santo. Para quê? Para que, assim como Jesus foi tentado, mas não pecou, nós também, cheios do Espírito Santo, podemos ser tentados, porém, teremos a vitória, pois o Espírito Santo é o Deus que nos dá o poder para que suportemos as tentações e saiamos vitoriosos. E há quem diz que é impossível estar neste mundo vivendo sem pecar. Há quem diz que, como seres humanos, é impossível não pecarmos. Mas a vida de Jesus é um testemunho que vai contra esses argumentos. Jesus nunca pensou mal de ninguém. Jesus nunca falou mal de ninguém. Jesus nunca olhou mal a alguém e nunca se procedeu com egoísmo. Nunca se procedeu mal. Então Jesus viveu uma vida santa. Jesus viveu uma vida vitoriosa sobre os seus pecados. A Bíblia, em São João capítulo 7, diz que Jesus diz assim: Jesus diz que o Pai está sempre comigo. Ele não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, a única maneira de estarmos sempre em comunhão com Deus, a única maneira de sermos vitoriosos sobre os pecados, é obedecermos a Deus, é levarmos uma vida de dependência total a Deus. Hoje em dia, há um grande combate sobre a santificação pela obediência. Muitos dizem que simplesmente ter fé é suficiente. Vulgarizou-se o pensamento, a ideia que conhecer Jesus é tudo. Não, conhecer Jesus não é tudo, porque o diabo conheceu Jesus de perto. O diabo estava com Jesus lá no céu, mesmo assim ele não obedeceu, ele não aceitou os reclamos de Deus, ele não se submeteu à vontade de Deus. Então, conhecer Jesus não é tudo, é necessário uma entrega total, é necessário uma obediência, se submeter à vontade e ao plano de Deus. Eu gostava de ler um texto que nós encontramos no Espírito de Profecia, é uma mensagem muito forte e gostava de partilhar consigo. Diz assim, Mensagem aos Jovens, capítulo 25, página 99. Ninguém diga: não posso remediar meus defeitos de caráter. Se chegar a esta decisão, certamente deixarão de alcançar a vida eterna. A impossibilidade está em vossa própria vontade. Se não quiserem, não vencerão. A dificuldade real vem da corrupção de um coração não santificado e do desejo de não se submeter à direção de Deus. Se você conhece alguém
que diz que não é possível vencer todos os defeitos de caráter e refletir totalmente a Cristo, que seja esta pessoa anátema, heresia, inimigo do Senhor. Então aqui nós podemos entender que Deus dispôs todas as ferramentas, todos os meios para que nós possamos vencer todo o defeito de caráter, tanto faz hereditário ou cultivado. Para Deus não há desculpa para o pecado. É necessário que cada um dos crentes possa se submeter à vontade de Deus. Aqui, pelo que nós podemos entender, aqui no texto, diz que nós precisamos refletir totalmente o caráter de Cristo. É possível, porque Jesus, quando saiu do deserto, a Bíblia diz que Jesus estava cheio de quê? Cheio do Espírito Santo. Então, se nós estivermos cheios do Espírito Santo, venceremos todo o mal. Eu te traria um exemplo. Se tu pegares uma garrafa de água, uma garrafa cheia de água e tentares colocar azeite ou um outro líquido ou substância dentro desta garrafa que já está cheia de água, creio que o líquido que tu estarás a acrescentar não vai poder entrar, porque essa garrafa já está cheia de água. Assim também acontece conosco. Quando estivermos cheios do Espírito Santo, os demônios não poderão entrar em nós. Uma casa, um lugar cheio de alguma coisa, não pode entrar mais uma outra coisa. É necessário que estejamos cheios do Espírito Santo. E por que nós somos derrotados? Por que muitos lutam com pecados? Estão há anos, estão na igreja há 50 anos. Farão decreto há um século na igreja, mas lutam com um pecado.